Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Estamos hoje dando continuidade à nossa disciplina de ciências e para hoje o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês ao vivo como é que vocês podem realizar a construção de um plano de aula. E para isso a gente só vai precisar basicamente de dois elementos. O primeiro está aqui na tela para vocês verem, é a Base Nacional Comum Curricular. E o segundo elemento vai ser um documento Word, que vai ser o documento ao qual a gente vai preparar o nosso plano de aula. Então, deixa eu começar a preparar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, com o Word aberto, eu vou aqui nesse botão Inserir, aqui no topo do Word, dou um clique nele e clico aqui nessa opção Tabela. Dei um clique, aparece aqui esse monte de quadradinhos, né? E eu vou selecionar todos dessa primeira coluna de quadrados. Aí você vai ver que quando eu estou selecionando, ele já vai aparecendo no Word para você. Então, selecionei todos, perfeitinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos aqueles elementos, todos aqueles tópicos que a gente viu que deve conter dentro de um plano de aula. Então, o primeiro tópico que a gente tinha visto lá na nossa aula correspondia ao quê? Aos dados de identificação. Aí, os dados de identificação ele é composto por 3 elementos. Esses 3 elementos são o nome da instituição. Então, eu vou colocar aqui nome da instituição. Depois do nome da instituição, a gente tinha o nome do curso. Nome do curso. Por último, a gente tinha o nome completo do professor. Nome completo do professor. Escrevi instituição errado. Pronto. Deixa eu mudar tudo para ficar no tamanho 12 e fonte Arial, para ficar mais bonitinho. Pronto. Normalmente, esses elementos do cabeçalho eu deixo centralizado, certo? Depois disso, o que a gente vai colocar? Embaixo, dá 2 enters e bora escrever plano de aula. Opa, hoje eu tô mal, hein? Escrevendo tudo errado. Plano. Aí bora deixar esses 4 elementos em negrito para chamar a atenção. E o plano de aula eu vou deixar em 14 para chamar mais atenção ainda. Aí o que eu posso fazer? Seleciono aqui essa área, dou um clique com o botão direito do mouse, vou aqui em propriedades da tabela, vou aqui em bordas e sombreamento, e eu vou tirar a linha que está em cima e as linhas que estão ao lado. Você repara que quando eu vou clicando, ó, vai modificando a área que eu estou selecionando. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui para tirar a linha do lado esquerdo. Desapareceu. Agora eu vou pedir para tirar a linha do lado direito. Desapareceu, tá vendo? Ok. Ok. Olha lá. Desapareceu. Então, dando continuidade, nome da instituição. Eu vou colocar aqui como sendo colégio discípulos. Coloquei o acento no lugar errado. Colégio discípulos. Discípulos de Cacaroto.
Esse é o nome do meu colégio. É um nome fictício. Nome do curso ou nome da turma. No caso, eu quero dar aula para uma turma, eu creio que seja fundamental, sobre seres vivos. Então, para eu ter certeza, o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá a Base Nacional Comum Curricular. Então, bora lá para o BNCC. Pronto, está aberto. Eu vou lá no sumário para eu ver onde é que se encaixa esse assunto, que no caso é seres vivos, eu quero dar para esses alunos. Então, deixa eu dar um zoom para ficar melhor da gente enxergar. Ensino infantil, ensino fundamental. Bora ver onde é que está ciências. Achei. Ciências, página 325. Aí tem aqui no ensino fundamental, nos iniciais. Bora ver. Deixa eu colocar aqui. 325. Enter. Pronto. Foi. Aí agora a gente vai rolar para eu descobrir onde é que se fala sobre seres vivos junto às turmas de ciências. Vai rolando, vai rolando. Aí você pode pensar, mas Marcos, não tem um jeito mais prático não do que ficar rolando tudo isso? Na realidade tem sim. Tem um que se eu fizer aqui, vocês vão achar logo de cara. Mas eu ainda não vou ensinar vocês como é que faz. Pronto. Primeiro ano do ensino fundamental. Quais são as unidades temáticas? Matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Seres vivos se encaixariam em vida e evolução. Mas quando a gente vai ver os objetos de conhecimento, não está falando de seres vivos, tá? Mas você pode falar, mas Marcos, tem corpo humano. Um homem, né? Nós seres humanos não somos seres vivos? Nós somos. Mas aqui não está falando em ser vivo. Está falando o quê? Corpo humano. Está falando de um único ser vivo, que no caso é o ser humano. Então ainda não é isso que eu quero falar. Então bora seguir em frente. Aí a continuação da tabela com as habilidades. Segundo ano de ciências. Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Aí eu já achei seres vivos no ambiente. É isso que eu quero falar com eles. Aí isso se aplica ao segundo ano do ensino fundamental. Perfeito. Eu já sei qual é a turma que eu vou falar. Digamos que eu quero falar sobre outro assunto. Eu quero falar sobre características e desenvolvimento dos animais. É o assunto do terceiro ano. Aí bora descer mais. No quarto ano, dentro da vida e evolução, que é a unidade temática, a gente fala de micro-organismos e cadeias alimentares e simples. Aí é só vocês irem descendo, que aí vocês vão ver o que se fala para cada ano e você vai ver quais são as habilidades a serem trabalhadas. Então, no caso aqui é o Fundamental 1. Bora cá. Segundo ano, belezinha. Então, bora voltar lá para o nosso arquivo Word. Eu já sei que é o Ensino Fundamental 1, segundo ano, ao qual eu vou aplicar essa aula. Voltei para o plano de aula. Então, nome do curso. Agora eu já sei. Agora eu coloco aqui. Ensino Fundamental 1. Aliás, vou colocar entre parênteses. Segundo ano. Cadê? Segundo ano. Nome completo do professor. Vou colocar aqui como sendo meu próprio nome. Marcos Vinícius Peralva Santos. Beleza. Plano de aula.
E aí a gente vai para o segundo tópico que compõe o seu plano de aula. Aí qual era o segundo plano? Era o tópico da unidade temática. Então bora colocar aqui unidade temática. Aí bora colocar logo todos os elementos que compõem. Depois da unidade temática, a gente tem os objetos de conhecimento. Então bora colocar objetos de conhecimento. Depois dos objetos, a gente vai ter as habilidades. Depois das habilidades, a gente vai chegar em outro tópico, que é o dos objetivos. Depois, a gente chega no tópico do conteúdo prévio. Depois, a gente tem o conteúdo programático. Depois, a gente tem o tópico da metodologia. Depois da metodologia, a gente tem... precisa acrescentar mais linhas. Acrescentar. Depois da metodologia, a gente tem o tópico dos recursos didáticos. Depois, a gente tem o público-alvo. Depois, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as sugestões de avaliação. Acrescentar mais uma linha. E para finalizar, a gente tem as referências. Pronto. Salvar aqui para a gente não perder esse dado. E a gente vai começar agora a fazer cada um desses tópicos. Então eu vou acrescentar uma linha abaixo de cada um deles, que nessa nova linha a gente vai colocar os dados a que se refere cada um deles. Aí vocês podem pensar, mas Marcos, eu já não poderia escrever logo abaixo, sem ter que acrescentar linha? Poderia, mas qual é o meu intuito? É fazer um plano de aula bem bonitinho, que chame a atenção, né? Então, quando vocês forem fazer uma seleção de professor, ou vocês já estiverem empregados, é sempre bom vocês fazerem um plano de aula bonitinho, né? Para que o seu chefe, sua chefe, veja que você está se esforçando. Então, eu vou aqui colocar o negrito, está em tamanho 12, né? Para não competir aqui com o plano de aula. Eu vou dar um Enter para não ficar tão colado assim com o nome plano de aula. Deixa eu colocar logo tudo em negrito. Negrito, belezinha. E eu vou, para destacar mais ainda, deixar em uma cor cinza. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa imagem que tem tipo uma lata de tinta, despejando tinta. Clico nela e eu posso escolher a cor que eu quero colocar dentro desse meu plano. Então, o que eu faço? Normalmente, se você quer economizar dinheiro, bora deixar num cinza bem fraquinho. Mas, por exemplo, se eu quisesse chamar atenção no meu processo seletivo, eu colocaria a cor de acordo com a cor temática da logomarca da instituição. Então, por exemplo, qual é a cor que predomina na logomarca da São Salvador? É o verde. Então, eu vou colocar aqui, digamos que vocês estão fazendo uma seleção para dar aula na São Salvador. Então, eu vou colocar aqui uma cor verde. Pronto. Então, bora lá. Unidade temática. Qual é a unidade? Acho que era vida e evolução, né? Para ter a certeza, eu vou voltar lá para a BNCC para conferir se realmente é isso. Então, voltei. Então, unidade temática, vida
e evolução. Perfeito. Para voltar para o Word. Cadê? Word. Pronto. Então, unidade temática, vida e evolução. Aí reparem que todas essas informações que eu vou colocar agora, você pode tirar o negrito e você não vai deixar em caixa alta, que nem os elementos anteriores que a gente já tinha visto, tá? Deixa em caixa baixa. Depois a gente chega em objetos de conhecimento. Bora tirar aqui colocar a cor verde para chamar a atenção do tópico. E qual é o objeto de conhecimento? Deixa eu salvar aqui. Bora voltar para a BNCC e colocar o objeto de conhecimento que a BNCC mostra para a gente. Então, bora lá. Unidade temática, vida e evolução, objeto de conhecimento. No caso aqui vai ser seres vivos, porque eu quero mostrar para eles quais são os seres vivos, né? Incluindo também as plantas. Então, bora colocar seres vivos no ambiente. Objetos. Vai ser, vou colocar um hífen, seres vivos no ambiente. E vou colocar aqui plantas. Olha, as plantas eu não vou colocar não, porque só seres vivos no ambiente já vai levar a aula toda. Então, ao invés de ser objetos de conhecimento, eu vou colocar objeto de conhecimento. Vou apagar o hífen, já que vai ser só um que eu vou comentar. Um objeto. Vou tirar o negrito aqui dos seres vivos no ambiente. Belezinha. Bora aqui selecionar habilidades, colocar a cor verde. Pronto. Salvar. E bora voltar para a BNCC para a gente ver quais são as habilidades que existem dentro desse objeto de conhecimento, que são os seres vivos no ambiente. Então, bora voltar lá. Cadê? BNCC. Então, bora para as habilidades. Pronto. As habilidades são essas daqui. Uma primeira, descrever características de plantas e animais em relação a tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve, dentre outros, que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente que eles vivem. Segunda habilidade, investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. Terceira habilidade, identificar as principais partes de uma planta, raiz, caule, folha, flores e frutos, e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Então, no caso, para a gente, o que vai servir é esse daqui. Porque os outros, eles já são bem focados nas plantas. Mas eu não vou incluir planta logo nesse momento, né? Vou comentar? Vou, quando eu for comparar elas com os animais. Mas eu não vou entrar a fundo em relação às suas características. Então, eu vou copiar esse trecho que eu deixei aqui em azul e eu vou lá voltar para o nosso plano de aula. Então, cadê o Word? Clico aqui, Ctrl V. Pronto. Copiou a habilidade. Aí vamos só ajeitar. Deixa eu dar um delete. Delete, né? Porque se vocês forem reparar, eles copiaram... Eles não, né? A habilidade ela foi copiada, mas ela não ficou direitinha. Então tem que dar um delete para deixar o texto todo uniforme. Agora, se vocês forem ver, reparem aqui em cima, a fonte, a gente tem que determinar Arial e o tamanho 12. Pronto. Vou justificar esse parágrafo, clicando aqui, esse menu aqui do Word. Pronto, ficou todo alinhado agora. Aí vamos para o próximo tópico, habilidades. Habilidades não, objetivos.
Seleciono, deixo ele esverdeado, tá? E os objetivos vamos ser nós que vamos determinar. Então, deixa eu clicar aqui para ficar justificado esse texto. Aí, reparem, como é objetivos, tem que ser no mínimo 2. Deixa eu tirar o negrito do texto. Aí, bora lá. Quais são os objetivos que a gente pode trabalhar? Lembrando que os objetivos, eles sempre vão começar com o verbo no infinitivo. Então, primeiro objetivo. Eu vou colocar aqui descrever. Descrever não. Bora colocar assim, analisar. Analisar o que é um ser vivo. Primeiro objetivo. Então, como é mais de um, eu finalizo esse primeiro objetivo colocando no final a pontuação de ponto e vírgula. Bora para o segundo. O segundo objetivo. Deixa eu pensar. Pontuar. Pontuar não. Primeiro eu vou analisar o que é um ser vivo. Depois de analisar o que é um ser vivo, eu vou verificar as diferenças existentes entre os seres, ponto e vírgula, porque eu vou acrescentar outro objetivo. Deixa eu ver outro que eu posso colocar. Analisar o que é um ser vivo, verificar as diferenças existentes entre os seres vivos, enumerar as diferenças existentes entre os organismos vivos. Vou colocar organismos vivos para eu não ficar toda hora repetindo seres vivos na minha plano de aula. Depois de enumerar as diferenças existentes entre os seres vivos, eu posso estabelecer grupos de seres vivos de acordo com suas semelhanças. Outro objetivo que a gente pode alcançar, colocar em prática. Deixa eu ver. Bora voltar lá para a habilidade. Descrever as características de plantas e animais. Então, isso a gente já vai conseguir aqui quando a gente analisar o que é um ser vivo. Verificar as diferenças existentes entre os seres vivos. Ah, olha só, eu não tinha nem reparado. Verificar as diferenças existentes entre os seres vivos. Enumerar as diferenças existentes entre os organismos vivos. Praticamente a mesma coisa, né? Então, vamos mudar. Analisar o que é um ser vivo. Verificar. Eu vou apagar esse segundo, já que ele está quase igual ao terceiro. Pronto. Analisar o que é um ser vivo. Enumerar as diferenças existentes. Então, analisar. Enumerar diferenças. Estabelecer semelhanças. E aqui eu falo em relacioná-los ao ambiente. Eu vou colocar, então, determinar os ambientes. Determinar os ambientes em que os organismos habitam em vida.
ponto final, porque esse vai ser meu último objetivo. Então, esses 3 primeiros, eu finalizo com a pontuação de ponto e vírgula, e o último, eu finalizo com o ponto final. Beleza. Deixa eu salvar. E bora fazer o quê? Bora... Deixa eu mostrar aqui uma coisinha besta, que talvez passe desapercebido, mas que é interessante a gente se atentar. Repare aqui esse tópico de unidade temática. Entre vida e evolução e o nome do próximo tópico tem um espacinho pequeno, né? Aqui entre seres vivos no ambiente e habilidades, a mesma coisa, tem um espaço. Aqui em habilidades, dessa parte daqui para objetivos, não tem espaço. Então a gente tem que padronizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, vou em parágrafo, clico, e eu vou ver qual é a marcação que tem. Então, uma marcação diferente. O que eu vou fazer? Eu vou padronizar. Eu vou selecionar tudo aqui. Vou deixar tudo Arial. O tamanho eu não vou mudar, senão vai mudar o tamanho do plano de aula, que é 14. Parágrafo. Eu vou deixar tudo 0. Espaçamento entre linhas, 1,5. Ok. Pronto. Aí, prontinho. Tá vendo que agora tem um espaço e ficou padronizado que nem os outros? Então agora está. Beleza. Então bora lá. Fizemos os objetivos. Bora para o conteúdo prévio. Então, conteúdo prévio. Bora colocar aqui um verde. Antes de ir para o conteúdo prévio, deixa eu lembrar de uma coisa. Os objetivos a gente pode dividir, né? Bora dividir em objetivo geral e específicos? Então, bora lá. Objetivo geral. Os pontos. Vou colocar aqui em negrito. E bora... O objetivo geral vai ser analisar o que é um ser vivo. Então, como o objetivo geral é só um, eu vou colocar um ponto final. E objetivos específicos. Objetivos específicos. Objetivos específicos, seleciona, deixa em negrito. Pronto. Agora, deixa só eu analisar uma coisinha. A gente vai ver os verbos que a gente aplicou. Então, a gente aplicou analisar, enumerar, estabelecer e determinar. Para o objetivo geral, o que é interessante? A gente colocar aquele objetivo que tem maior peso. E qual é o objetivo que tem maior peso? Determinar. Então, eu vou fazer uma substituição. Esse determinar, que eu coloquei como objetivo específico, eu vou colocar aqui no geral. Opa. Determinar o que é um ser vivo. E o analisar, que estava lá embaixo, eu vou jogar para aqui. Analisar. Pronto, agora ficou bom. Então, qual é o objetivo geral? Determinar o que é um ser vivo. Aí, para a gente alcançar esse objetivo geral, a gente vai ter que aplicar esses objetivos específicos. Então, eu vou enumerar as diferenças existentes entre os seres vivos. Então, se eu vou enumerar as diferenças, isso vai me ajudar a alcançar o objetivo geral, que é determinar o que é o ser vivo. O segundo objetivo específico, estabelecer grupos de seres vivos de acordo com suas semelhanças. Então, se eu estou juntando os organismos de acordo com suas semelhanças, isso também permite a você determinar o que é o ser vivo. E o terceiro, eu vou analisar os ambientes em que esses organismos habitam. Então, isso também vai permitir que você determine, né, descrever o que é esse ser vivo. Então, belezinha, nossos objetivos já estão ok. Conteúdo
prévio? Será que é necessário o aluno ter um conteúdo prévio para poder entender isso? Eu creio que não, né? Mas, por meio das dúvidas, bora voltar lá para a BNCC. Cadê BNCC? Aqui. Pronto. Bora ver os assuntos, vida e evolução, seres vivos no ambiente, plantas. Bora ver o que eles veem no primeiro ano. Corpo humano respeita a diversidade. Então, na realidade, não é necessário a gente ter um conceito prévio, não. Então, deixa eu voltar lá para o nosso plano de aula. Como não é necessário conteúdo prévio, eu vou colocar o seguinte: não se aplica. Não se aplica. Porque mesmo que o nosso aluno ele não saiba que o homem, né, nós, somos seres vivos, eles vão ficar sabendo em nossa aula. Então, não precisa se aplicar. Conteúdo programático. Aí, bora lá. O que a gente vai falar junto aos nossos alunos? Então, deixa eu colocar aqui. O que a gente vai falar? Opa, deixa eu tirar o negrito. Tirei, salvei. Então, vamos lá. Conteúdo. Grupos de seres vivos. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses. Quanto às características e habitats, ponto e vírgula, já que não vai ser um único. Além dos grupos de seres vivos, deixa eu pensar em outra coisa que a gente pode falar. Ambientes que habitam, pode ser. Outra coisa que a gente pode falar ainda sobre os seres vivos. Opa, perdão. Modos de alimentação. Ponto final. Vai ser isso. Deixa eu ver se eu contemplo tudo que tem lá nas habilidades. Descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, né? Isso aqui já se aplicaria quando a gente falasse sobre grupos de seres vivos, né? Mas por meio das dúvidas, eu vou colocar aqui características dos grupos. Características. Vai ficar um pouquinho redundante, mas como é o ensino fundamental 1, acho que vale a pena a gente colocar. Se fosse fundamental 2, eu já não entraria tanto assim em detalhes. Características dos grupos de seres vivos. Aí, entre parênteses. Tá redundante, porque aqui eu já falei que tinha as características. Então, para não ficar tão redundante assim, o que eu vou fazer? Vou tirar as características aqui de cima. Fica só em nosso pensamento. Grupos de seres vivos. Características dos grupos de seres vivos. Então, a gente pode copiar aqui essa parte. Copiar. Colar aqui. Pronto. Eu vou tirar esse etc, porque eu não gosto de etc não. Ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. Ambientes que habitam. Modos de alimentação. Pronto. Tá bom. Metodologia. Como é que a gente vai fazer a realização dessa aula? Aí a gente pode colocar um exemplo. A presente aula será realizada por meio, realizada, Marcos. A
presente aula, deixa eu tirar o negrito. A presente aula será realizada por meio da aplicação vou colocar aqui 3 momentos distintos de análise e aplicação do conhecimento. 2 pontos. Aí eu vou descrever quais são esses momentos. Primeiro momento. Aí, se vocês forem ver, ó, a gente já chegou no final da primeira folha. Aí esse tópico da metodologia, ele vai ficar quebrado. Segundo momento. Terceiro momento. Aí foi bom isso acontecer, porque particularmente eu considero feio você colocar um tópico e esse tópico está quebrado entre as folhas. Então, o que eu vou fazer? Uma dica que eu dou para vocês. Seleciona esses tópicos aqui. Aí eu vou clicar aqui em Ctrl X, ou se vocês preferirem, clique aqui com o botão direito do mouse, uma única vez, e pede para recortar. Pronto. Viram que desapareceu, né? Então, vou clicar aqui, Enter. Clico aqui embaixo, Ctrl V. Ou clicar com o botão direito do mouse, colar. Pronto. Reestabeleceu. E o tópico vai ficar todo aqui sem sofrer divisão. Então, bora lá. A presente aula será realizada por meio da aplicação de 3 momentos distintos de análise de não. Vou colocar para. Peraí. A presente aula será realizada por meio da aplicação. Da aplicação não, né? Eu ia colocar realização, mas ia ficar realizada e realização juntos. A presente aula, já sei, será ministrada por meio da realização de 3 momentos distintos para análise e aplicação do conhecimento. 2 pontos. Primeiro momento, eu vou colocar aqui em forma de tópico. Pronto. Primeiro momento, vou colocar aqui negrito. Aqui no segundo a mesma coisa. Terceiro momento, mesma coisa. Salvar. Então, o que eu vou colocar no primeiro momento? Exibição de um filme curto. Aí você pode colocar o nome do filme. Vou colocar aqui XXXX. Aí, no parênteses, eu coloco a duração. Vou colocar 20 minutos. Fecha o parêntese. Exibição de um filme curto. Tal. Duração de 20 minutos. Abordando o tema seres vivos. Exibição de um filme curto, XXX, abordando o tema seres vivos. Segundo momento, discussão com os alunos sobre os diferentes seres vivos que eles verificaram na exibição do filme.
E, não, discussão com os alunos sobre os diferentes seres vivos que eles verificaram na exibição do filme e suas características. Ponto e vírgula. Aqui em cima também, ponto e vírgula. Terceiro momento. Solicitação. Solicitação não, realização. Realização de desenhos esquemáticos pelos alunos, agrupando os seres vistos no filme de acordo com as suas características. Ponto e vírgula. Quarto momento, né? Me empolguei já. Quarto momento. Ctrl C, Ctrl V. Quarto momento. Comparação dos desenhos. Comparação dos desenhos entre os alunos. Comparação dos desenhos entre os alunos e Ctrl B. Comparação dos desenhos entre os alunos e o que eu posso fazer? E montagem de um mural na parede da sala de aula. Ponto final. Então, deixa eu mudar logo aqui, que eu disse que eram 3 momentos, vão ser 4. A presente aula será ministrada por meio da realização de 4 momentos distintos para análise e aplicação do conhecimento. Primeiro momento, exibição de um filme curto, tal, duração de 20 minutos, abordando o tema seres vivos. Segundo momento, discussão com os alunos sobre os diferentes seres vivos que eles verificaram na exibição do filme e suas características. 3. Realização de desenhos esquemáticos pelos alunos. Vou colocar aqui em uma folha de papel ofício, vírgula, agrupando os seres vivos vistos no filme de acordo com as suas características. Quarto momento, comparação dos desenhos entre os alunos e montagem de um mural. Na parede da sala de aula com tais desenhos. Perfeito. Acho que tá bom. Recursos didáticos. Bora deixar aqui em verde. Aí bora fazer um textinho. Deixa eu tirar o negrito. A fim de se alcançar os objetivos propostos para a presente aula, os seguintes recursos didáticos serão necessários. 2 pontos. Primeiro, TV, né, para a exibição do filme. Segundo, eu vou colocar notebook. Mas notebook? Sim. Não. Não sei. Notebook, eu vou colocar notebook. Eu vou colocar acesso à internet. Eu vou colocar aqui videocassete. Nem sei se fabrica mais videocassete.
filme, né? Entendi. Sete, o filme. Aí você coloca lá o nome do filme. XXXX. O que mais a gente precisa? Papel A4 para eles realizarem o desenho. Além do papel A4, vou colocar aqui um lápis de cor para eles realizarem o desenho. Precisa de mais alguma coisa? Borracha, né? Caso eles queiram apagar alguma coisa. Borracha. Pronto. Eu acho que é necessariamente isso. Aí para ficar mais bonitinho, eu vou jogar aqui pro centro. Pronto. Pronto, acho que tá bom. Público-alvo. Deixar aqui em verde. Quem vai ser meu público-alvo? A turma do segundo ano do ensino fundamental 1. Então, eu posso copiar daqui de cima. Ctrl C. Ctrl V. Eu só vou mudar a ordem. Ctrl X. Vou apagar aqui o parêntese. Segundo ano do ensino fundamental 1. Vou tirar o negrito. Eu não vou deixar todo em caixa alta. Eu vou deixar em caixa baixa, que nem os outros. Então, eu vou clicar aqui e colocar cada palavra em maiúsculo. Pronto. Eu só vou tirar o do e deixar minúsculo. Segundo ano do ensino fundamental 1. Perfeito. Sugestões de avaliação. Deixar aqui em verde. Aí vou fazer um textinho também. A fim de se avaliar os alunos, vírgula, quanto à compreensão do assunto abordado em sala de aula, vírgula, sugere-se, né? Eu não gosto de colocar assim que vai ser tal coisa. Eu prefiro colocar aqui é uma sugestão. Então, sugere-se, deixar o negrito. A fim de se avaliar os alunos quanto à compreensão do assunto abordado em sala de aula, sugere-se a realização de desenhos esquemáticos sobre os seres vivos, os quais serão analisados. Eu vou colocar pelo professor, porque eu sou homem, mas se você for mulher, você coloca pela professora, tá? Serão analisados pelo professor à medida foi realizados, sendo que, caso necessário, o professor poderá intervir junto ao aluno a fim de norteá-lo, quanto a possíveis modificações. Sendo que, caso necessário, o professor poderá intervir junto ao aluno a fim de norteá-lo quanto a possíveis modificações a serem feitas em seu desenho, devido a, deixa eu
Isso aqui devido a características de forma errônea a realização do desenho. Eu acho que já está muito grande, deixa eu melhorar aqui. A fim de se avaliar os alunos quanto à compreensão do assunto abordado em sala de aula, sugere-se a realização de desenhos esquemáticos sobre os seres vivos, os quais serão analisados pelo professor à medida que forem realizados. Falei realizados há pouco tempo, ficou ruim. Sugere-se a realização de desenhos esquemáticos sobre os seres vivos, os quais serão analisados pelo professor à medida em que forem. Eu vou tirar realizados e vou colocar feitos. À medida em que forem feitos. À medida que forem feitos. Ponto. Caso necessário, o professor poderá intervir junto ao aluno a fim de norteá-lo quanto a possíveis modificações a serem feitas em seu desenho, devido a características aplicadas de forma errônea na realização do desenho. Não gostei não. Deixa eu ver aqui. Caso necessário, o professor poderá intervir junto ao aluno a fim de norteá-lo quanto a possíveis modificações a serem feitas em seu desenho, com o intuito, sempre, de permitir uma igualdade, de condições de assimilação. Assimilar é você absorver. Aí eu tenho que colocar agora de forma que você coloque em prática essa informação que você assimilou. Caso necessário, o professor poderá intervir junto ao aluno, a fim de norteá-lo quanto a possíveis modificações a serem feitas em seu desenho, com o intuito sempre de permitir a igualdade de condições de assimilação e aplicação deste conhecimento. Ai, que droga. Ele desceu. Eu não queria fazer isso, mas para eu não ter que descer todo esse texto, eu vou deixar tudo junto. Pronto. A fim de se avaliar os alunos quanto à compreensão do assunto abordado em sala de aula, sugere-se a realização de desenhos esquemáticos sobre os seres vivos, os quais serão analisados pelo professor à medida que forem feitos. Eu posso colocar participação também, né? Eu acho interessante avaliar a participação. A fim de se avaliar os alunos quanto à compreensão do assunto abordado em sala de aula, sugere-se a realização de desenhos esquemáticos sobre os seres vivos. Será também avaliado a sua participação. Ponto. E por último, as referências. Aí você vai listar todas as referências que foram consultadas, lembrando que as referências devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT. Eu vou deixar aqui amarelo para vocês lembrarem, certo? E é isso, gente. Está feito o nosso plano de aula. No caso aqui ele tem 3 páginas. E vocês podem ser talvez um pouquinho maior, não tem problema. Para não ficar tanto... Deixa eu ver aqui em modo de impressão. Como é que vai ficar? Deixa abrir, está abrido. Repare onde termina aqui essa página e onde termina essa. Ficou um bom espaço em branco. Para padronizar, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco
o espaço desses tópicos aqui. Aumentei um pouco, aumentei um pouco, aumentei um pouco, aumentei um pouco e vou aumentar um pouco. Aí bora ver como é que ficou agora. Ficou quase agora, quase no mesmo lugar. Pronto, eu vou deixar assim. Porque se eu for aumentar mais, vai acontecer dele ir para a página seguinte. Eu vou pedir para ver de novo. Pronto. Tá beleza. Então é isso, gente. Fiz aqui um plano de aula em quase 1 hora, tá? Mas isso porque eu tinha que mostrar o passo a passo para vocês. Mas normalmente, acho que dá para fazer tranquilo em uma meia hora, tá? Então é isso. Eu quero que vocês façam o plano de aula e vocês me mandem uma versão preliminar já para a nossa próxima aula, semana que vem. Que aí vai servir como uma avaliação da primeira unidade de vocês, tá certo? Qualquer coisa, podem mandar e-mail perguntando ou entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Então vou encerrar a aula de hoje por aqui e um muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Beijos, abraços e até lá. Tchau.